Bitcoin é um negócio que até agora eu não vi. Você já viu um Bitcoin? Eu também nunca vi. O dia que eu ver um Bitcoin eu vou poder avaliar. Ele é um conta corrente. Você está investindo num conta corrente, não é isso? Você está dando dinheiro na mão de alguém que é uma nomenclatura nova de tomar a sua grana. O primeiro argumento do Barros eu vou levar até como uma piadinha, porque é aquela coisa de quem já não gosta do ativo e vai falar algo mal por falar. Mas, por si só, ele nega essa escassez digital do Bitcoin, querendo ver algo tangível para acreditar que tem valor. Sendo que eu acho que hoje em dia não é tão complexo entender o valor de uma escassez criada por algoritmo. E que entender que aquele ativo é único, que aquele ativo não é duplicável e que até então se demonstra muito seguro. E a segunda parte ele fala de um argumento que já é mais sério. O argumento da questão de que muitos investidores não gostam de investir num ativo que não gera fluxo de caixa. O que ele chama é de uma conta corrente, né? O Buffett mantém esse mesmo fundamento de que não se investe em ativo como ouro ou qualquer outra commodity assim que você estoca para reservar valor ao longo do tempo. Entende? Faz muito mais sentido ao que gera fluxo de caixa. E foi assim que eles se tornaram bilionários. Então eu entendo completamente esse viés. Tenho nem muito que discutir quanto a isso. Mas isso somente cai os gananciosos. Aqueles que têm a cabeça no lugar, eles não aplicam em Bitcoin. Bitcoin E para mim essa segunda parte ela é mais a terceira parte mais complicada, porque chamar de ganancioso todo aquele que investe em Bitcoin é dizer que o Bitcoin não tem valor nenhum. Não importa quanto você pague por um Bitcoin ou por que razão você compra um Bitcoin, você está sendo ganancioso. Isso para mim é extremamente arrogante que seja. Porque o Bitcoin pode ter função prática para alguns, que é uma transação internacional às vezes com custo baixo, ou uma função até política e ideológica para outros, que é ter um dinheiro descentralizado que o governo não pode acessar e por essas razões mais ideológicas mesmo. E o Bitcoin pode ser visto até como uma questão monetária, por ser visto que pela baixa inflação, pelo estoque máximo de 21 milhões de unidades de moeda, seja uma reserva de valor ou outra coisa, mas são coisinhas que geram algum valor naquele ativo, então não dá para se dizer que o valor daquilo é zero, e muito menos que por si só, por estar investindo naquilo, você é arrogante. Vou mostrar agora para vocês uma passagem também do Munger, bem curtinha, e do Buffett, que eu já traduzo em seguida. Is worthless artificial gold. It's a genius, and blockchain is important, but Bitcoin has no unique value at all. It doesn't produce anything. O Munger ele fala primeiramente do Bitcoin ser um ouro artificial inútil, e nessa passagem não mostra, mas geralmente ele associa muito o Bitcoin à face criminosa dele, que grande parte da utilidade é feita por essas transações ilegais que seja. Tem muitos dados que discutem isso, por dizer que a menor parte das transações do Bitcoin são por fins de ilegalidade e que a maior parte é por reserva de valor e outros fatores. Mas, ok. E vou focar um pouco mais nessa parte mais monetária, essa coisa que mais importa no mercado financeiro, que é já esse posicionamento do Buffett, porque ele geralmente ele puxa essa ideia de que ele não investe em coisas que não geram fluxo de caixa ou que ele de fato prefere investir numa empresa, investir naquilo que ele sempre fez e que sempre deu certo, então eu entendo completamente. Mas ele diz que a blockchain existe funções, mas ele também puxa aquela de que o Bitcoin não é tão útil assim. Eles têm um pouco desse viés. E a temática desse vídeo é um pouco de trazer quais são os fundamentos do Bitcoin. Em uma empresa, os fundamentos é tudo aquilo que possibilita a geração do fluxo de caixa daquela empresa. Quais são as razões para que essa empresa seja capaz de gerar um fluxo de caixa? Eu acho que eu chamaria isso de fundamento. E no Bitcoin, a ideia não é gerar fluxo de caixa, a ideia é não ser uma empresa, a ideia é ser uma reserva de valor, uma commodity. Então, eu vou dizer quais são os fundamentos que fazem do Bitcoin uma commodity, uma reserva de valor. E, por si só, primeiramente eu diria a segurança da rede. A gente quer manter aquela moeda no nosso estoque, que vai durar por gerações, sem se preocupar com isso. Mas eu vou dizer até que essa é a parte que eu mais... vou dizer que é mais difícil da gente fazer a apuração. A gente não sabe até onde o Bitcoin nunca vai sofrer uma fraude ou nunca vai ter qualquer risco de segurança. Até hoje não se demonstra qualquer risco de segurança para o Bitcoin. Se demonstra uma rede cada vez mais forte. Mesmo no momento que o preço do Bitcoin não sobe, a segurança da rede tem aumentado muito. E essa é a parte que, cara, é um conhecimento técnico absurdo para entender desse conceito. E vou te dizer até que eu não invisto mais em Bitcoin, mas no momento que eu investia, isso acaba sendo até um voto de fé, essa questão de acreditar que o Bitcoin nunca vai ser fraudado e que a segurança dele, pelo menos não na minha geração, na minha vida, eu veria alguma violação dela. Mas a ideia para o Bitcoin ser um ouro é uma constatação de que ele nunca vai ser fraudado, né? A gente precisa da segurança, mas isso de fato é algo que eu não faço ideia de como avaliar por longuíssimo prazo ou algo assim. Eu vou mostrar um outro gráfico que trata da mesma coisa, que é também do Bitcoin Hash Rate, que é do poder computacional da rede do Bitcoin. E a gente vê que mesmo em períodos em que a cotação não aumentou, até caiu, né, que foi aqui de 2021 até agora, a cotação caiu, mas essa taxa de poder computacional do Bitcoin aumentou muito, que é essa linha azul. Então tem se mostrado com essa tendência de crescimento muito forte, que é um investimento numa estrutura absurda, né, de mineração, de eletricidade, de tecnologia,
Então é uma grande alocação de capital para quem está aportando e está confiando nessa tese. Então, realmente é um investimento extremamente bilionário. E eu fiz uma brincadeira também com o ChatGPT, porque eu estava falando para vocês sobre, eu não sei se eternamente será impossível fraudar o Bitcoin. Mas na prática também não é eternamente impossível fraudar o ouro. Hoje é algo quase impossível ou com preço extremamente inacessível. Mas se você adicionar próton na platina, você faz ouro. E se adicionar próton em outros elementos antes, dependendo da quantidade, você faz ouro. Então é possível fraudar o ouro quimicamente, só que é remotamente possível hoje fazer isso de forma que seja plausível. O ChatGPT foi até me dando respostas erradas, foi um diálogo aqui interessante, em que ele disse que o elemento 79 era o chumbo e não o ouro, eu fui discutindo com ele, mas ele chegou na conclusão de que sim, se você tiver capacidade de realizar reações nucleares complexas e adicionar especificamente um próton ao átomo de platina, você pode transformá-lo em ouro. E pra mim isso é uma fraude, tal qual seria se fraudasse o Bitcoin. Mas ok. Mas voltando ao tema, me interessa também muito no Bitcoin a questão da inflação do Bitcoin, porque aí eu já vou para os fundamentos um pouco mais monetários. E a gente vê uma inflação que existe no ouro também. O ouro existe uma inflação que provavelmente é menos do que 1%, mas existe uma inflação, algo que aumenta ali a base de oferta de ouro anualmente. E do Bitcoin é 1,7%, e a cada 4 anos existe uma redução súbita dessa taxa de inflação, que reduz em pelo menos a metade, que é durante os halvings. E o próximo está marcado para acontecer daqui a 162 dias. Então o Bitcoin acaba entrando bastante na mídia nesses períodos, porque é um evento bem importante, algo bem marcante aí. E o Bitcoin já teve uma taxa de inflação de 100%, foi reduzindo para 12%, para 4%, atualmente está 1,7%, em algum momento vai chegar em 0%, e a remuneração dos mineradores vai ser somente a partir das transações que forem feitas. E o Bitcoin demonstra para mim, desde que o Bitcoin não seja fraudado, ele demonstra as claras características de se atingir o poder de um ouro digital e com capacidades muito mais interessantes até, de poder fazer essa transferência sem ter que carregar um ouro no navio ou um avião, aquela coisa que pode ser fiscalizada, aquela coisa mais cara que seja. Então o Bitcoin traz características incríveis e se nega o Bitcoin um pouco pelos fundamentos de fato, se negam por umas coisas realmente que parecem ultrapassadas. Existem fundamentos mais interessantes para isso. E o Bitcoin hoje é um ativo extremamente líquido, né, cara? A gente vê bilhões e bilhões de negociação. A gente vê um Elon Musk entrando para investir, conseguindo investir sem problema nenhum, entrando, saindo, vendendo. E junto dessa alta liquidez, que muitas vezes é especulativa no Bitcoin, a gente vê também uma volatilidade e acaba sendo a principal crítica, né? Uma das principais críticas quanto ao Bitcoin ser uma reserva de valor. Como que um ativo pode ser uma reserva de valor volátil? Mas eu acho que isso, de fato, é uma coisa que tende a acontecer muito, essa volatilidade, durante esse tempo de maturação do Bitcoin. Mas com o tempo, com o ativo ganhando corpo, eu de fato acredito que tende a uma normalidade. A gente está num teste ainda, né? Então vai ser muito sensível a qualquer variação do mercado acionário, mercado de risco. Mas eu de fato não acredito que com o tempo se entenda mais o valor do Bitcoin e que talvez a gente passe até por alguns contextos políticos um pouco mais adversos em que se demonstra ainda mais esse valor também. Porque o Bitcoin é por si só um protesto político de certa forma e existem contextos que talvez esteja um pouco mais explícito por que ter, mas eu entendo também as críticas e esse é o debate. E o debate sobre o Bitcoin acaba sendo, não tem esse valor quantitativo, como quantificar o valor do Bitcoin. E hoje o Bitcoin vale um pouco menos do que 10% do valor de mercado do ouro inteiro. E a gente vai ficar nesse debate por muito tempo, mas eu acredito que numa economia ainda mais digital isso é um pouco mais à tona de fato. Mas por hoje eu fico por aqui e é isso. Valeu.